Esse episódio tem o patrocínio da Moonbasic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Tá aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. E aí eu fui progredindo na carreira. Num determinado tempo dessa jornada, eu me divorciei e num determinado momento eu me casei de novo, felizmente. Aliás, hoje são 18 anos de namoro com meu marido, né? E nós tivemos a oportunidade de ter 3 bebês lindos de uma vez só. Trigêmeos. Trigêmeos. Naturalmente. E eu tenho... Precisamos explorar mais esse empreendimento. Eu tinha só né? 45 anos. Não. Então, foi engraçado que quando eu fiquei grávida, eu estava falando com o head da área, né? Eu falei, olha, Ricardo, eu fiquei grávida, eu tô grávida de gêmeos, porque achava que eram múltiplos, os médicos falavam múltiplos, só pensei em gêmeos. Claro. E aí, uma semana depois, eu voltei e falei, Ricardo, são trigêmeos. Ele falou, não vai mais nesse médico, fica aqui. Não quero que você vá. Se você voltar, pelo amor de Deus, fica por aqui. E foi outro momento de muita resiliência, porque embora eu já tinha um filho, ele já estava com 17 anos, foi difícil tanto para ele, porque eu entrava num novo relacionamento com mais 3 crianças, foi difícil para mim, porque ao mesmo tempo que eu estava profissionalmente continuando o desenvolvimento, eu pensava, eu não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir fazer, não vou conseguir... E deu tudo certo. Eu sempre falo para as futuras mamães, gente, vai dar tudo certo, calma, fique calma. Então eu consegui, aí também já mais madura, você acaba se cuidando melhor, você faz a sua rotina melhor. Eu não ganhei peso em excesso, não tive diabetes, eu sou um case na área médica, porque o médico falou, com 3 placentas você vai ter diabetes. Eu falei, mas não vou ter mesmo. Não, vai ter sim. Eu falei, não, o que eu preciso fazer para não ter? Ele falou, claro. Olha, pode ser que não tenha se fizer isso, e eu fiz a risca, eu mandava gráficos, né? Porque eu gosto, eu sou da área de contabilidade, economia. Então, assim, eu mandava gráficos para os médicos, meus dedinhos eram todos roxos, porque eu tirava sangue todo dia, tudo que eu comia eu media. Então, assim, analytics em seguros é algo muito, muito intrínseco. Para você entender dessa área, porque é tudo estimativa, avaliação de risco, você trabalha muito com dados analíticos. Então, eu peguei toda aquela experiência profissional e inseri numa barriga. E eu mandava para o médico, mas falou, que gráfico é isso? Não, isso aqui eu comi isso. E aí foi. E tem sido muito, muito boa essa experiência. Tudo na vida é um conjunto, né? Não é você... eu uso muito um jargão dentro da KPMG, venha como você é. Porque o que você é realmente não é diferente de dentro da sua casa para a sua vida profissional. Não deve ser. Não deve ser. Não deve ser. É claro que há circunstâncias que você está mais dolorido, tanto de um lado quanto do outro, e você também não deve carregar para um lado. É difícil. É difícil esse exercício, mas é um exercício que nós, profissionais, como pessoas, devemos fazer constantemente para que a gente possa desenvolver as outras pessoas nesse aspecto. Então, continuei a carreira nessa área de seguros e resseguros, e num determinado momento dessa jornada profissional, a KPMG não tinha um membro feminino, do gênero feminino, no nível de comitê executivo. E o Charles Crick, que é o nosso chairman, ele me chamou, eu estava em casa numa sexta-feira, ele falou, oi Lu, por onde que você está? E eu falei, senhor presidente, você não sabia que às sextas-feiras eu trabalho de casa? Porque isso é muito antes da pandemia, isso era 2017. Ah, você já fazia híbrido mesmo? Já fazia. Meu time já fazia. Ah, seu time Meu time já fazia também. Numa empresa que eu estava trabalhando também, na Petrobras, tinha um time que já fazia isso bem antes da pandemia, não o pessoal do jurídico. Não era política da KPMG. Aí ele falou, como trabalha de casa? Eu falei, trabalhando, a gente trabalha também de casa. Aí ele falou, não dá para você vir aqui? Eu falei, caramba, eu fiz alguma coisa muito errada na minha vida, né? Me arrumo, vou, né? Cheguei lá. Aí ele falou assim, bom, então, isso e aquilo. E eu falei, pô, parabéns, né? Aí estava assumindo o cargo. Ele falou, então eu queria te convidar para ser a head de People, Performance e Cultura. Aí eu olhei assim para trás e falei,
tá falando mesmo comigo? Eu falei, meu Deus, eu vou ter que aprender tudo de novo, né? Com 3 crianças pequenas, há 2 semanas anterior a esse convite, eu tinha recebido um convite para ser presidente de uma seguradora que um banco estava abrindo naquela época, e eu tinha dito não ao acionista. E o acionista ficou chateado comigo, que ele falou, bom, mas eu estou te convidando para ser rica. Eu falei, assim, com todo respeito, eu já sou rica, né? Assim, eu tenho uma família, eu tenho 3 crianças pequenas, eu não posso sentar numa cadeira onde a expectativa que você tem de mim é que eu viaje o mundo, é que você não me conhece, então, assim, talvez você não vá acreditar que eu vou ser capaz de fazer as coisas, porque a gente ainda vai estar num relacionamento que vai ter que ter uma década aqui para essa confiança ser instalada. Então, eu vou permanecer na KPMG, onde eu sou igualmente rica, né? Não é uma questão de dinheiro, é uma questão de jornada. A KPMG já me conhece, me amparou numa gravidez trigemelar aos 45 anos. E assim foi. Aí quando eu recebi esse 2 semanas depois, eu falei, cara, o que está acontecendo com esses astros, né? E eu falei, bom, Crick, será que eu vou falar com meu marido, então? Porque meu marido é um sócio da KPMG. Ele falou, não sei, o que acontece aqui nessa mesa não pode sair dessa mesa. Eu falei, Crick, eu tenho uma família pequena, vou ter que explicar, grande. Vou ter que explicar aos pequenos que eu vou ter que viajar, eu vou ter que explicar aos pequenos que eu vou ter que estudar, eu vou ter que explicar ao meu marido que às vezes eu vou chegar triste em casa e ele, como executivo da firma, não vai nem saber por quê, né? Porque você não vai poder falar. Porque eu não posso falar. Então, assim, isso tem que ser entendido, isso tem que ser compreendido. Pode até ser que no dia a dia isso não seja, mas isso tem que ser explicado. E foi assim, então, eu aceitei, eu passei 2 anos estudando essa área de capital humano. A KPMG sempre ampara. Você deve ter se apaixonado também, né? Eu me apaixonei. Claro, porque é uma coisa que você gosta. É tudo que eu gosto, assim, eu adoro gente, eu adoro moçada. Quando as pessoas falam assim, não, porque a geração nova, eu falo, nós já fomos outra geração, todos nós já fomos outra geração, e nós éramos diferentes. As pessoas da minha idade, na época que eu tinha 20 anos, pensavam diferente também, nós agíamos diferente, nós transformávamos de forma diferente. A transformação hoje, ela é mais acelerada, porque a tecnologia, porque a velocidade está nervosa, mas nós fomos. E eu brinco, eu sempre falo para a moçada, eu falo, olha, na KPMG a gente contrata a nova... Aliás, é o nosso futuro. É essa transformação que nós precisamos e o executivo, o conselheiro, ele tem que olhar isso na perspectiva e alinhar isso às tendências para que a gente possa transformar o nosso dia a dia na contratação das nossas pessoas, na resiliência que a geração precisa para superar os desafios que normalmente nós não tivemos, porque assim, a minha dificuldade, como eu coloquei aqui, foi uma língua. Hoje uma geração ela já entra com muito conhecimento de tecnologia, ela já entra mais capacitada. Mas entra com outras barreiras que tem que ter resiliência e coragem para poder enfrentar. E a gente tem que mostrar para essa geração que a gente vai conseguir transpor isso, que nós fazemos também parte dessa transformação junto. Então, trabalhar com a moçada é o que eu adoro. Eu me retroalimento um pouco, porque hoje as crianças já estão com 14, vão fazer 14 anos, daqui a 17 dias. Então, eu me retroalimento, que eles são a geração alfa, né? E a KPMG tem 70%, 75% é a geração de milênios, inclusive... Dentro dessa minha jornada, eu formei um comitê de milênios para que eles possam retroalimentar o comitê executivo com a perspectiva. Instalei Short Friday, que foi uma luta, porque parece que é uma besteira, né? Mas não parece. Mas não é. E você instala, você coloca como política e as pessoas não exercem, porque a gente ainda está muito naquela confusão de o período pandêmico, e aí as empresas estão discutindo volta para o escritório, não volta para o escritório. Então, isso tudo mexe. É, né? A primeira vez na história que a gente tem as 4 gerações ocupando o mesmo momento, o mesmo espaço de trabalho. E cada geração tem as suas especificidades, tem os seus momentos, os seus valores. E alinhar, eu estou há mais de 20 anos também cuidando de people, já sentei em todas as cadeiras ali.
E uma das diversões e aprendizado é a gente conseguir enxergar as perspectivas diferentes, mas fazer com que essa diversidade aconteça. Sim. A gente fala de diversidade muito dentro de algumas perspectivas, mas isso é uma diversidade exatamente. importantíssima para o desenvolvimento dessa geração. E você trouxe um exemplo riquíssimo, o quanto você aprendeu e traz essa nova Isso. geração para o comitê com o intuito de nós temos muito a aprender com eles. E há 20, 30 anos atrás, a gente olhava para os jovens como nós, via de mão única. Só nós ensinamos e eles precisam aprender. E essa mudança de mindset é algo que tem ajudado as organizações a se posicionarem melhor. Mas eu digo para você que há segmentos que não estão conseguindo e não querem pegar esse povo novo. Então, assim, nem todos os segmentos têm 3, 4 gerações diferentes. Sim. Não tem. Nós temos O segmento de 70... óleo e gás, por exemplo, não tem. Mas Algumas empresas têm, outras não têm. Agora, olhando sobre o risco, né, de não ter, como será o futuro da empresa que não tem sustentabilidade. Qual será a sucessão? Qual é o futuro do segmento de óleo e gás? Se ele não olhar Sim. para dentro da sua própria organização, atraindo gente nova, para o próprio negócio mudar. Sim. Para ele poder se transformar dentro dessa perspectiva, né? Com esse impulsionamento, com essa mudança de visão. As organizações e o mundo tenta ser muito linear. A sucessão ser preparada ali, né? Organizadamente. E o mundo não é assim, o mundo é dinâmico. O mundo ele é complexo, ele é volátil demais. E isso, se você não tiver essa mescla de conhecimentos, pessoas, idade, gênero, raça, ideologias, você não consegue ter o diferente. E isso é o que tem feito algumas empresas se destacarem em detrimento das outras. A Cris fala muito desse segmento de óleo e gás. Você vê que se você tirar uma foto hoje e comparar essa foto com 20 anos atrás, é a mesma coisa. Você não tem diferença no conselho, você não tem diferença nas lideranças, você não tem diferença cultural, é a mesma empresa. E todos os negócios que você tira uma foto de 20, 30 anos e a foto hoje ele tem pouquíssima flexibilidade de mudança, ele tem grandes chances de não existir ou ser muito diferente daqui a 20 anos. Ficar irrelevante. Sim, claro. Porque não observou aqueles determinados riscos, né? Então, assim, essa jornada dentro dos 2 primeiros anos aprendendo bastante, viajei bastante para aprender com outras culturas também, e também academicamente tive que me preparar, participar de diversos fóruns, me inserir dentro de um grupo que nem me reconhecia, porque, assim, chegou uma pessoa que foi head de seguros da América Latina na KPMG. Eu falei, o que você está fazendo aqui em People? Claro, então, não, ainda tinha isso, você tinha ainda que se apresentar e ser reconhecida, e né? ser reconhecida por algo que dentro da empresa possivelmente tinha um reconhecimento, mas que não era também assim tão exacerbado. Então foi assim, logo em seguida veio a pandemia, né? Que aí eu falei com o Crick, falei, olha, se eu soubesse que isso ia acontecer nessa jornada, eu jamais teria aceitado, mas foi outra experiência magnífica, uma dor bastante grande aqui. Eu tomei a iniciativa de ligar para todas as pessoas que perdiam pais e mães na firma, porque eu me sentia naquela responsabilidade. Como eu disse para vocês, são milênios, né? Então, eu me lembro que tinha uma trainee, uma pessoa muito jovem, tinha entrado naquele ano, ela perdeu o pai, a mãe, a avó e o avô na mesma semana. Nossa. Então, assim, eu saía de casa, eu dava a mão mesmo. Eu ia ali, tinha um sócio que nós não perdemos ninguém da KPMG, felizmente. E aí mas ele quase morreu. E o médico falou que precisava entubá-lo, porque ele era muito nervoso. E eu passei a mão no telefone e eu gritava com ele. Eu falava assim, eu sempre te disse que você era nervoso. Vai morrer. Então, fica calmo. Você acha que os velhinhos estão vivendo por quê? Porque eles são calmos, porque eles respiram. E é o seguinte, ou você vai ser entubado, porque os médicos do hospital tinham contato com os médicos do nosso plano de saúde, então eles estavam decidindo numa mesa, e o único elemento que levava a ele ser entubado era o nervosismo dele. Eu falei, bom, eu não tenho como explicar para ele. E depois, ele não foi entubado. Ele ficou calmo. Ele não foi entubado, ele sobreviveu. E na época você entubava, e a gente já pensava lá, vai morrer. Vai morrer.
morrer. Não. E detalhe, a esposa tinha perdido ou a mãe ou o pai, não me lembro. Tava todo mundo em casa com Covid. Ela me ligou e assim, eu não tinha aquela responsabilidade. Corporativamente, você não tem uma responsabilidade nesse sentido. Mas dá aquele passo que pode ser visto por algumas pessoas assim... Pô, mas isso não é do seu business. Você não tinha que se meter e ligar para ele para isso. Ele é meu amigo. Eu sabia que ele era nervoso. Às vezes a gente estava discutindo algumas coisas na empresa, falando, nervosinho demais, não podia ser mais calmo. Então eu usei aquele contexto dentro de uma empatia para dizer para ele, olha... E eu no final, eu virei para ele e falei assim, se morrer, vai escutar os meus gritos do inferno. Então trata de ficar... calmo. E depois, assim, nós tivemos um churrasco na casa dele, a gente ri até hoje sobre isso, felizmente. Então, esses contextos de estar envolvida com o capital humano, de entender dessas especificidades que hoje tem no nosso desenvolvimento no nível executivo, você tem que ter adaptabilidade, você tem que ter empatia, você não tem que julgar simplesmente pelo fato de você ver, você não tem que ser binário, as coisas não são só assim ou só assado, tem uma outra... Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo. Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups.